Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui e olha só, eu comecei a gravar vídeo nesse muro porque havia uma planta nascendo aqui no muro. E olha só, a planta voltou. É claro que é uma outra planta, né? Mas não custa nada registrar esse momento, porque é a vida brotando em meio àquilo que aparentemente era morto. Mas e isso tem a ver com o assunto desse vídeo, porque hoje é dia Hoje é segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo, dia 10 de abril de 2017. Daqui a 4 dias será sexta-feira santa, aí daqui a 6 dias será Páscoa. E, e como não todos os anos isso já virou praxe, deve ter um monte de documentários, revistas, enfim, falando a respeito de Jesus. Só que boa parte deles lança as mais variadas teorias, desmerecendo aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Vários livros foram publicados, como o Código da Vinci, e até filmes foram que virou filme, e filmes também foram veiculados no cinema, como O Corpo, que duvidam que Jesus realmente tenha ressuscitado, que acham que o cristianismo, como nós conhecemos hoje, é uma grande mentira, que tudo foi uma farsa, que tudo foi arquitetado, tal. E, ou seja, lançando uma série de dúvidas, uma série de questionamentos absurdos a respeito da fé cristã. E este vídeo tem o objetivo de, mais do que falar simplesmente a respeito da morte, principalmente da ressurreição de Jesus, o objetivo deste vídeo é colocar alguns textos da Bíblia que comprovam que Jesus realmente ressuscitou. E eu não quero me alongar muito, eu quero apenas, de uma certa forma, encorajar você que é cristão, para que mantenha firme a sua fé em Cristo, para que mantenha firme a sua convicção naquilo que a Bíblia fala a respeito da fé cristã, de Jesus Cristo, do Espírito Santo que veio a este mundo, que para esclarecer a igreja, para guiar a igreja, e sobre a fé que devemos ter em Deus Pai, que nós hoje, graças a Jesus Cristo, não precisamos mais fazer sacrifícios de animais para a remissão dos nossos pecados. Hoje temos livre acesso ao Santo dos Santos por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos mais de ser sacerdote, sumo sacerdote, porque o próprio Jesus Cristo se fez sacerdote para interceder por nós junto ao Pai. E graças a ele temos livre acesso ao nosso Pai, no caso Deus, e podemos ter intimidade com Deus. Deus, antes de Jesus vir a esse mundo, Deus ele mantinha certa distância do ser humano por causa do pecado humano. Ele se comunicava com o ser humano através dos patriarcas, dos profetas, através das próprias escrituras. Mas hoje, Deus fala com o ser humano, somos amigos de Deus, temos condições, a partir do momento que nós temos comunhão com Deus, nós temos condições de chegarmos livremente até Deus, temos intimidade com Deus, algo que não havia antes de Jesus Cristo vir, mas graças a Jesus Cristo, hoje podemos chamar a Deus de Pai, de Paizinho, de Abba. E esses textos bíblicos que eu falarei para vocês mostram evidências, algumas das muitas evidências, obviamente, mas eu peguei apenas 4, de que Jesus veio a este mundo, ressuscitou e hoje está à direita de Deus, reinando, para um dia, creio que em breve, voltar a este mundo para estabelecer seu reino como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, julgando o mundo e dando a devida pena àqueles que não permanecerem fiéis a Ele ou que se afastarem dele, e dando os galardões àqueles que forem fiéis até o fim, levando adiante o Evangelho dele por meio de palavras e atitudes. Então o primeiro texto é o de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66 e 28, capítulo 28, versículos 1 a 7. Eu emendei o final do capítulo 27 com o começo do capítulo 28 para que vocês tenham uma noção de algumas das primeiras evidências registradas no Novo Testamento a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus não permaneceu na cruz, Jesus não permaneceu morto no túmulo, mas ele ressuscitou. E no dia seguinte, que é o dia da preparação, ou seja, o sábado, reuniram os seus princípios, os sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor,
lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, no caso domingo. Não se deu o caso de que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tende-os a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. E indo eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E no complemento desse texto, mostra que apesar dessas evidências, apesar de tudo isso, de ter testemunha e tal, os guardas relataram aos romanos, aos líderes, no caso judaicos também, a respeito do que aconteceu, e eles acabaram inventando uma mentira, de que o pessoal estava dormindo, de que os guardas estavam dormindo, vieram os discípulos, tiraram a pedra, aquela pedra pesada, e não havia como remover aquela pedra, e sem fazer barulho. Mas se estavam dormindo, e vieram os discípulos, removeram a pedra, tiraram o corpo de Jesus de lá e tal. Ou seja, é uma mentira deslavada, mas que até hoje, pelo menos até os dias de Justino Mártir, que foi um dos pais da igreja, havia essa história de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, dizendo que ele tinha ressuscitado. Mas enfim, a incredulidade cega a pessoa de tal maneira que ela não consegue enxergar o óbvio e não consegue aceitar a verdade, infelizmente. E Lucas, que foi discípulo de Paulo, foi um médico e por ser médico, por ser uma pessoa entendida, ele também era uma pessoa muito inteligente. Ele acabou atuando como historiador. Ele foi um dos principais historiadores do Novo Testamento. Foi ele que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Primeiramente, vejamos o que Lucas, no seu Evangelho, disse a respeito de Jesus. Uma das evidências de que Jesus ressuscitou foi visto e chegou até comer. Ou seja, ele era de carne e osso, não era mero espírito. É claro que o corpo dele estava glorificado e tal, mas ele comeu na presença dos discípulos, como relata aqui. E ele, no caso de Jesus, lhes disse, quando apareceu dentro dos discípulos: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes Jesus, no caso: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. Aqui, segundo está em Lucas 24, de 38 a 43. E eu mencionei esse texto bíblico num dos comentários ao vídeo que eu gravei sobre vegetarianismo e veganismo, porque os vegetarianos, os veganos no caso, eles não acreditavam que Jesus fosse capaz de comer algo de origem animal. E eu mostrei para eles lá que Jesus comeu favo de mel e comeu peixe. Ele multiplicou peixes também lá. Houve 2 multiplicações de pães e peixes. Ou seja, se fosse comer carne fosse pecado, não pudéssemos comer absolutamente nada de origem animal, como é que o próprio Jesus comeu peixe e mel? Então, mas continuando, tem uma outra evidência aqui, como eu falei de Lucas, logo no comecinho do livro de Atos, que foi o registro histórico do que os apóstolos fizeram, até a prisão de Paulo, no caso, em Roma. E Lucas escreveu o seguinte, em Atos capítulo 1, nos 3 primeiros versículos, versículos 1 a 3. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos
pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, 40 dias não são 40 horas, é um mês e mais 10 dias. Ou seja, foi tempo mais que suficiente para ele ser visto por muitas pessoas. Ou seja, só não tem como não tem como as pessoas provarem que Jesus não veio, inventar um monte de coisa, fazer documentário, fazer estudos científicos para tentar desmentir aquilo que é óbvio, aquilo que realmente aconteceu. Mas a incredulidade, como eu já disse, ela acaba fazendo a pessoa cometer verdadeiras barbaridades. Como não perceber, por exemplo, os guardas estavam dormindo ao lado do túmulo, do sepulcro onde estava Jesus, e não ouviram os discípulos removerem a pedra e tirar o corpo de Jesus lá, porque na verdade foi o anjo que apareceu lá e acordou. Eles estavam acordados e viram o anjo e saíram correndo, tal. E Jesus chegou a dobrar o manto, o lençol, os lençóis no caso, onde estava o corpo dele, ele dobrou. E João, após entrar no sepulcro, Pedro e João foram até o sepulcro. João passou na frente de Jesus, João passou na frente de Pedro e viu, ele creu na ressurreição de Jesus porque viu a maneira como estavam dobrados os lençóis onde estava o corpo de Jesus. E veja lá no final do Evangelho de João que você perceberá isso. E finalmente, o último texto que eu gostaria de falar para vocês é o que o apóstolo Paulo, falando a respeito da ressurreição, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8 e 12 a 20. Mais algumas evidências. Se você ainda duvida que Jesus ressuscitou, está aqui a prova, mais uma prova. Falando a respeito da ressurreição de Jesus. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, no caso Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, ou seja, 500 pessoas de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ou seja, vários desses 500 pessoas ainda estavam vivas quando Paulo escreveu isso. Então elas tinham como testemunhar, realmente aconteceu tal. Se alguém duvidasse, Paulo teria como ir atrás dessas pessoas para pegar o testemunho deles. E continuando aqui, deixa eu ver, alguns dormem também, perdi. Depois foi visto por Tiago, no caso o irmão de Jesus, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Lá na estrada de Damasco, Paulo estava saindo para perseguir os cristãos e Jesus apareceu diante dele. E aí ele passou por aquela experiência e tal, mudou completamente, que Paulo, em vez de continuar perseguindo os cristãos, ele passou a pregar do lado dos cristãos, ele mudou de lado. Você vê o poder do Evangelho de Cristo. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não ressuscitou dos mortos, e se não a ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecem nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, se você crê nisso, que Jesus ressuscitou, se você crê na cruz vazia, porque o crucifixo mostra Jesus pendurado lá, morto, mas não existe mais crucifixo. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Então, se você crê nisso, que tanto a cruz quanto o túmulo estão vazios, que Cristo está lá no céu reinando, preparando-se para voltar a esse mundo, para reinar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, curta esse vídeo, compartilhe com seus favoritos, inscreva-se no meu canal, manda esse vídeo para o maior número possível de pessoas e tenha uma feliz Páscoa, que Deus abençoe e até depois, se quiser.